Maria José não chorou quando o vizinho bateu na porta. Ele disse que viram Antônio subindo na carroça com aquela mulher da cidade, levando tudo que tinha valor. Ela apenas ficou parada, segurando o pano de prato molhado, enquanto os 4 filhos a observavam em silêncio da mesa da cozinha. "A senhora não vai correr atrás dele?" perguntou a comadre Isabel, escandalizada. "Pra quê?" Maria José respondeu, a voz sem emoção. "Ele já levou tudo que eu tinha, menos o que importa." E quando o olhar dela pousou nos 4 filhos, Joaquim de 12 anos, Teresa de 9, Pedro de 7 e a pequena Ana de apenas 3, foi a primeira vez em 13 anos de casamento que ela sentiu algo parecido com alívio. As mulheres da vila comentariam por semanas. Diziam que Maria José era fria, que mulher direita chorava pelo marido, mesmo que ele fosse ruim. Mas elas não sabiam de nada. Maria José tinha apenas 18 anos quando o pai a chamou na varanda daquela tarde de março. Ela estava ajudando a mãe com o fubá, as mãos cobertas de farinha amarela, quando ouviu a voz grave. "Maria, venha aqui. Tem um assunto para a gente tratar." Ao lado do pai estava o compadre Josué e seu filho Antônio, um homem de 25 anos, com olhos inquietos e sorriso torto. Ela nunca tinha gostado dele. Havia algo na forma como ele olhava para as mulheres que lhe causava arrepios. "Você vai casar com o Antônio", o pai anunciou sem rodeios. "Já acertei tudo com o compadre. Casamento é mês que vem." Maria José sentiu o chão sumir sob seus pés. "Mas pai, eu não tem mas..." A voz dele cortou como faca. "Você já está com 18 anos. Tá mais do que na hora. O Antônio é bom rapaz, filho de gente conhecida. Tá decidido." Ela olhou para a mãe buscando apoio, mas a mulher apenas baixou os olhos e continuou peneirando o fubá. Naqueles tempos, no interior de Minas, filha não contrariava pai. Casamento era negócio de família, não coisa de coração. O casamento aconteceu numa manhã de abril, na igreja pequena da vila. Maria José vestia um vestido emprestado da prima, apertado na cintura, e segurava um ramalhete de flores do campo que já murchavam no calor. Durante a cerimônia, ela percebeu Antônio olhando para as moças solteiras no banco de trás, o olhar demorando onde não devia. "É nervosismo", ela tentou se convencer. "Vai passar." Mas não passou. Na primeira semana de casada, Antônio saiu numa quinta-feira à noite e só voltou na madrugada de sábado, cheirando a cachaça e perfume barato. Maria José estava acordada, costurando uma manta para o frio que se aproximava. "Onde o senhor estava?" ela perguntou a voz baixa. Antônio se virou devagar, os olhos vermelhos fixos nela. "Você está me questionando, mulher?" A mão dele voou rápido, pegando Maria José de surpresa. O estalo da palma contra seu rosto ecoou na casa vazia. Ela levou a mão à bochecha quente, os olhos ardendo, mas não chorou. Não ia lhe dar essa satisfação. "Mulher minha, não me questiona." Ele rosnou, cambaleando em direção ao quarto. "Faça o que tem que fazer e fique quieta." Aquela foi apenas a primeira de muitas noites assim. Com o passar dos anos, Antônio revelou sua verdadeira natureza. Era mulherengo assumido, gastava o pouco dinheiro que ganhavam com jogo e cachaça e tratava Maria José como propriedade. Quando Joaquim nasceu, ela teve uma breve esperança de que a paternidade o mudaria. Mas Antônio mal olhava para o menino, irritado com o choro, com a bagunça, com a responsabilidade. "Esse moleque não me deixa dormir!" ele esbravejava, jogando travesseiros. "Você que quis ter filho agora aguenta." Vieram Teresa, depois Pedro, depois Ana. 4 bocas para alimentar com o que Maria José conseguia plantar na horta dos fundos e o pouco que o marido trazia quando se lembrava de trabalhar. Ele sumia por dias, voltava bêbado, quebrava as poucas louças que tinham, gritava com as crianças. Maria José aprendeu a ler os sinais. Quando os olhos dele ficavam vidrados, quando a mandíbula travava, quando as mãos cerravam em punhos. Nessas horas, ela mandava as crianças para o quarto dos fundos, trancava a porta e colocava o próprio corpo como escudo. "Vão dormir", ela sussurrava para os pequenos, que a observavam com olhos assustados pela fresta da porta. "A mamãe resolve." Joaquim, o mais velho, começou a ter pesadelos. Teresa desenvolvia o hábito de roer as unhas até sangrarem. Pedro fazia xixi na cama aos 7 anos. E Ana, a caçula, mal falava,
sempre grudada nas saias da mãe. As vizinhas sabiam, mas ninguém falava abertamente. Naquele tempo, naquele lugar, marido bater em mulher era considerado assunto de casal. Maria José ouvia os cochichos na missa, via os olhares de pena na venda, mas ninguém oferecia ajuda real. Tem que ter paciência, a comadre Isabel dizia. Homem é assim mesmo, vai melhorar quando ele cansar. Mas Antônio nunca cansava. A humilhação maior veio numa tarde de feira. Maria José estava vendendo os ovos das galinhas que criava, tentando juntar alguns tostões para comprar tecido e fazer roupas novas para as crianças. Foi quando viu Antônio passar pela praça com uma mulher jovem, toda enfeitada, rindo alto e pendurada no braço dele. Ele viu Maria José, seus olhos se encontraram e ele simplesmente sorriu. Um sorriso debochado, cruel, que dizia: "E o que você vai fazer?" Nada. Ela não podia fazer nada. Voltou para casa com os olhos secos e o coração pesado e preparou o jantar para os filhos como sempre fazia. Mas naquela noite, quando colocou Ana para dormir e a menina sussurrou: "Mamãe, por que o papai não gosta da gente?" Algo dentro dela começou a rachar. "Ele gosta, filha." Ela mentiu, alisando os cabelos finos da criança. "Ele só está confuso." Mas Maria José sabia a verdade. Antônio não amava ninguém além de si mesmo, e ela estava presa naquele inferno sem saída, porque mulher desquitada era mal falada, porque não tinha para onde ir, porque precisava dar comida aos filhos. Até que numa manhã de setembro, tudo mudou. Era uma quinta-feira comum, 2 dias depois que Antônio tinha sumido de novo. Maria José estava no quintal estendendo as roupas lavadas, quando ouviu o barulho da carroça, parando em frente ao portão. Achou estranho. Não estava esperando ninguém. Um homem desceu, cartola na cabeça, roupas de cidade. Tinha uma pasta de couro debaixo do braço e um papel na mão. "A senhora é Maria José, esposa de Antônio Ferreira?" "Sou sim, senhor." O homem olhou para ela com uma expressão que misturava constrangimento e superioridade. "Meu nome é Dr. Peixoto. Sou o novo proprietário desta casa." As palavras levaram alguns segundos para fazer sentido. Maria José piscou, confusa. "Como assim, senhor? Seu marido vendeu esta propriedade para mim na terça-feira." Ele respondeu, mostrando o papel. "Está tudo registrado em cartório. A escritura está aqui." O mundo começou a girar. Maria José segurou no varal para não cair. "Vendeu? A casa?" "Sim, senhora. Por um preço muito bom, diga-se de passagem. Ele precisava do dinheiro rápido, disse que ia começar negócio em outra cidade." "Outra cidade? Com aquela mulher? E eu? E meus filhos?" O homem coçou a cabeça, desconfortável. "Olha, senhora, isso é entre você e seu marido. Eu comprei a propriedade legal, tenho os documentos. Mas sou homem cristão, não vou botar mulher e crianças na rua assim, de uma hora para outra." Ele olhou ao redor, para a casa simples, para as roupas no varal, para as galinhas ciscando no terreiro. "Dou 24 horas para a senhora juntar suas coisas e deixar a casa. É o que posso fazer." Maria José sentiu as pernas fraquejarem. 24 horas. Um dia para desfazer uma vida inteira. "Mas para onde eu vou? Eu tenho 4 filhos pequenos. Sinto muito de verdade," o homem disse e parecia genuíno. "Mas a casa agora é minha. Minha família chega amanhã de tarde. Quando eu chegar aqui, a casa precisa estar vazia." Ele voltou para a carroça e foi embora, deixando Maria José parada no meio do quintal, um lençol molhado caído a seus pés. Joaquim apareceu na porta, a testa franzida. "Mãe, quem era?" Maria José olhou para o filho mais velho, para aqueles olhos que pareciam velhos demais para um menino de 12 anos. Respirou fundo. "Chama seus irmãos. A gente precisa conversar." Sentou as 4 crianças na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha servido centenas de refeições, onde Teresa tinha aprendido a escrever o nome, onde Pedro brincava de fazendinha com pedrinhas, onde Ana nunca sentava sem estar no colo de alguém. "Seu pai..." A voz dela falhou. Tentou de novo. "Seu pai vendeu a casa. A gente precisa sair até amanhã." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Para onde a gente vai?" Teresa perguntou, os olhos grandes de medo. "Eu ainda não sei, filha." "E o pai?" Pedro quis saber. "Ele vai com a gente?" Maria José fechou os olhos. Tinha que contar a verdade, por mais que doesse. Seu pai foi embora, com outra mulher.
Ele levou tudo que a gente tinha de valor e vendeu a casa. Joaquim se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Ele fez o quê? Joaquim, ele nos abandonou? A voz do menino estava aguda, os olhos brilhando de lágrimas raivosas. Ele simplesmente nos deixou sem nada? Filho, senta. Não, Joaquim berrou e as crianças menores deram um pulo. Eu sabia. Eu sempre soube que ele não prestava. Mas isso... O menino desabou a chorar. E foi a primeira vez que Maria José viu o filho mais velho, seu pequeno homem forte, quebrar completamente. Teresa começou a soluçar também, e Pedro abraçou Ana, que perguntava com a vozinha fina: "O papai não gosta da gente, mãe?" Maria José sentiu algo explodir no peito. Não era tristeza, não era medo. Era algo muito maior, muito mais selvagem. Era raiva. Raiva do marido que a aprisionou por 13 anos. Raiva do pai que a vendeu como gado. Raiva de todos os homens que olhavam para ela como se fosse nada. Raiva de Deus, que permitiu tudo aquilo. Mas junto com a raiva, pela primeira vez em mais de uma década, veio algo que ela tinha esquecido que existia: liberdade. Antônio se foi. O tirano não estava mais ali. Ela não precisava mais andar em ovos, não precisava mais temer a madrugada. Não precisava mais colocar o corpo entre os punhos dele e as crianças. Ela estava livre. Mas livre para quê? Para viver na rua com 4 filhos? Para mendigar? Não. Maria José se levantou, enxugou os olhos e olhou para os 4 filhos. "Escuta aqui", ela disse, a voz firme pela primeira vez em anos. "Seu pai nos abandonou. É verdade. Ele vendeu tudo e foi embora com outra mulher. Também é verdade. Mas sabe o que mais é verdade?" As 4 crianças a olharam. "A gente ainda tem um ao outro. E enquanto eu tiver fôlego nesse corpo, enquanto meu coração bater, eu vou cuidar de vocês. A gente vai sair dessa casa amanhã, mas a gente não vai desistir. Entenderam?" Joaquim enxugou as lágrimas com as costas da mão. "Para onde a gente vai, mãe?" Maria José não tinha resposta, mas olhou pela janela, para a estrada de terra que sumia no horizonte, e sentiu algo estranho, quase como esperança. "Eu não sei, filho, mas Deus sabe e a gente vai ter que confiar." A noite caiu rápido demais. Maria José não conseguiu dormir. Ficou sentada na cadeira de balanço que tinha ganhado da mãe quando Joaquim nasceu. A única peça de mobília que realmente era dela, que tinha memórias boas, mas era grande demais, pesada demais para levar. Teria que deixar para trás. Assim como deixaria a cama onde os filhos nasceram, a mesa onde a família comia, as panelas que herdou da avó, o espelho rachado do quarto, as cortinas que costurou com retalhos. Tudo ficaria para o novo dono, para o Dr. Peixoto e sua família. Às 3 da madrugada, Maria José se levantou e começou a separar o que poderiam levar. Tinha um cobertor velho, mas ainda servia. 2 mudas de roupa para cada criança. Um prato de metal, uma caneca, uma colher. Amarrou tudo num trouxa feita com um lençol. Foi na despensa e pegou o que tinha: um punhado de farinha de milho, meio quilo de feijão, 2 pedaços de rapadura, sal. Colocou tudo num saco de pano. Olhou ao redor da cozinha pela última vez. Quantas madrugadas tinha passado ali preparando comida, remendando roupas, orando baixinho para que Antônio não chegasse bêbado. Nunca mais, ela pensou. Nunca mais vou ter medo nesta casa, porque não vai mais ser minha casa. Ao amanhecer, acordou as crianças. "Vistam a roupa que separei. A gente vai sair antes do sol esquentar." Teresa estava com os olhos inchados de tanto chorar. Pedro parecia perdido. Ana não soltava da boneca de pano que Maria José tinha costurado com sobras de tecido. Joaquim era o único que parecia determinado. "Mãe, eu ajudo a carregar", ele disse, pegando a trouxa mais pesada. "Você é um bom menino, Joaquim." "Eu sou o homem da casa agora", ele respondeu, a mandíbula dura. "Vou cuidar de vocês." Maria José sentiu o coração apertar. 12 anos. Seu filho tinha apenas 12 anos e já falava de responsabilidade de homem adulto. Que infância era essa? Que vida era essa? Mas não tinha tempo para lamentar. Antes de sair, Maria José foi até o quarto que tinha dividido com Antônio por 13 anos. Olhou para a cama desarrumada, para o guarda-roupa vazio. Ele tinha levado as poucas roupas boas que tinha.
Abriu a gaveta do criado mudo e pegou a única coisa que tinha ali. Uma foto pequena, amarelada, dos pais no dia do casamento deles. Guardou no bolso do vestido. Mãe, a gente tá pronto. Joaquim chamou da sala. Maria José respirou fundo, fez o sinal da cruz e saiu do quarto sem olhar para trás. Os 4 filhos estavam no terreiro, as poucas trouxas nos ombros. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Seria um dia bonito. Quente, mas bonito. Vamos, Maria José disse. Para onde? Teresa perguntou, a voz pequena. Para onde Deus levar a gente? Começaram a andar pela estrada de terra que saía da vila. Alguns vizinhos estavam acordando, abrindo janelas, começando o dia. Viram Maria José e as crianças passando com trouxas nas costas. Ninguém perguntou para onde iam. Ninguém ofereceu ajuda. Apenas observaram em silêncio. Só a comadre Isabel saiu até o portão. Maria José, você vai mesmo sair assim, sem rumo? Vou sim, comadre. Mas para onde, mulher? Você não tem parente, não tem dinheiro. Tenho a mim e tenho meus filhos, é o que preciso. Isso é loucura. Uma mulher sozinha na estrada com 4 crianças. Você vai morrer de fome, vai ser atacada, vai... Ou vou sobreviver. Maria José cortou, olhando nos olhos da comadre. Pela primeira vez na vida, Isabel, eu vou tentar sobreviver de verdade. E continuou andando. Joaquim ao lado, carregando a trouxa maior. Teresa segurando a mão de Pedro. Hannah no colo de Maria José, a cabecinha apoiada no ombro da mãe. A estrada era longa, poeirenta, cercada de capim seco e pés de buriti. Fazia calor mesmo de manhã. Em meia hora, Ana começou a reclamar. Mamãe, tô com sede, não tinham água. Aguenta mais um pouquinho, filha. Logo a gente encontra um riacho. Mas o riacho não aparecia. Andaram quilômetros debaixo do sol escaldante de setembro. Pedro começou a mancar. A sandália de couro velha estava machucando o calcanhar. Teresa suava frio, o rosto vermelho. Joaquim não reclamava, mas Maria José via o esforço do menino, os ombros vergados com o peso da trouxa. Vamos parar ali na sombra. Ela indicou um pé de angico na beira da estrada. Sentaram-se na grama seca. Maria José tirou da trouxa o saco de farinha de milho, pegou um punhado e misturou com um pouco de água que tinha guardado numa garrafinha. Virou uma pasta grossa, sem gosto, mas matava a fome. Comam devagar, ela instruiu. Dividiram aquilo entre os 5. Não era nada, mas era o que tinham. Ana fez cara feia. Não gosto disso, mãe. Eu sei, filha, mas é o que tem hoje. Amanhã vai ter coisa melhor? Pedro perguntou esperançoso. Maria José olhou para o horizonte vazio. Vamos pedir a Deus que sim. À tarde, quando o sol já estava declinando, encontraram um córrego. A água era barrenta, mas estava fresca. Deixaram as crianças beberem, lavarem o rosto e os pés. Joaquim encheu a garrafinha de novo. A gente vai dormir onde hoje, mãe? Teresa perguntou. Maria José olhou ao redor. Não tinha casa, não tinha vila, não tinha nada além de mato e estrada. Aqui mesmo, debaixo das árvores. Com bicho? Ana começou a chorar. A mamãe vai ficar acordada vigiando, Joaquim disse firme. Ninguém vai mexer com vocês. Armaram um acampamento improvisado. Usaram as trouxas como travesseiros, o cobertor velho para cobrir as crianças. Maria José ficou sentada de costas para uma árvore, os olhos na escuridão que crescia. Os sons da noite eram assustadores. Grilos, corujas, o farfalhar de folhas secas. Vento frio soprando. As crianças se amontoaram debaixo do cobertor, tentando se aquecer. Maria José olhou para o céu cheio de estrelas. Senhor, ela sussurrou, a primeira oração sincera em anos. O Senhor sabe que eu nunca pedi nada. Aguentei calada tudo que o Senhor colocou na minha frente. Mas agora eu estou pedindo, implorando. Protege meus filhos. Se tem que alguém sofrer, que seja eu. Mas poupa eles, Senhor, por favor. Ninguém respondeu. Apenas o vento frio e o barulho distante de algum animal na mata. Maria José abraçou os joelhos contra o peito e continuou vigiando. Porque agora, pela primeira vez na vida, não tinha mais ninguém entre ela e o mundo. Nenhum pai para decidir por ela, nenhum marido para oprimi-la. Só ela, 4 crianças e uma estrada sem fim. O segundo dia foi pior que o primeiro. Acordaram com o corpo doído de dormir no chão duro. Pedro tinha febre. A testa estava quente quando Maria José tocou.
Teresa tossia, uma tosse seca que doía só de ouvir. Ana chorava baixinho, dizendo que sentia falta da caminha dela. Eu sei, minha filha. Eu também sinto. Joaquim estava calado, os lábios rachados de sede e sol. Comeram mais um pouco da pasta de farinha com água. Estava acabando. Maria José calculou que tinham comida para mais 2, talvez 3 dias. E depois? Depois a gente vê. Ela pensou, afastando o desespero. Continuaram andando. A estrada parecia não ter fim. Só terra vermelha, mato seco, céu azul implacável. Passaram por uma casa abandonada, paredes caindo, telhado desabado. Maria José pensou em parar ali, passar a noite, mas tinha sinal de cobra. Uma pele trocada na porta. Perigoso demais. Seguiram em frente. No meio da tarde, encontraram um pé de gabiroba carregado. As crianças se jogaram nas frutas, comendo rápido demais. Devagar, Maria José alertou. Vão passar mal. Mas estavam famintas. Comeram até ficarem enjoadas. Pelo menos era algo. À noite, o frio voltou. Mais intenso dessa vez. Maria José tirou o próprio xale para cobrir Ana, que tremia e chorava. Mamãe também tá com frio. A menina disse. Eu tô quentinha, filha. Dorme. Mentira. Estava congelando. Mas mãe faz isso. Mãe mente para proteger. Joaquim ficou acordado com ela dessa vez. Mãe, eu tô com medo, ele confessou baixinho para os irmãos não ouvirem. Eu também, filho. A gente vai morrer aqui? Maria José olhou para o menino. 12 anos, com olhos de adulto cansado. Não, a gente não vai morrer. A gente vai sobreviver porque é isso que a gente faz. Sobrevive. Como a senhora sabe? Porque eu já sobrevivi a coisas piores. Ela respondeu. E era verdade. Que se eu consegui sobreviver a 13 anos com seu pai, eu consigo sobreviver a essa estrada. Joaquim deu um meio sorriso. O senhor era muito ruim mesmo, né? Era. Eu odiava ele. Eu também. Mãe e filho ficaram em silêncio, compartilhando aquela verdade proibida. Não se devia odiar o pai, o marido. Mas às vezes o ódio era a única emoção honesta que restava. No terceiro dia, Pedro desmaiou. Estavam andando quando o menino simplesmente caiu de cara na terra. Maria José correu, virou ele de barriga para cima. O rosto estava branco, os lábios azulados. Pedro! Pedro! Teresa começou a gritar. Ana chorava. Joaquim pegou a garrafinha de água, jogou no rosto do irmão. Pedro abriu os olhos devagar. Mãe? Eu tô aqui, filho. O que você tá sentindo? Tontura. Muita tontura. Era a fome. Ele estava passando fome. Todos eles estavam. Maria José olhou ao redor, desesperada. Não tinha casa, não tinha ninguém, não tinha nada. Só aquela estrada maldita que não acabava nunca. A gente precisa encontrar ajuda, Joaquim disse. Hoje, ou a gente morre aqui. Ele estava certo. Carregaram Pedro entre os dois. Maria José de um lado, Joaquim do outro. Teresa segurava Ana pela mão. Andaram assim por mais 1 hora, até que, finalmente, viram uma fumaça subindo ao longe. Casa. Tinha uma casa. Ali! Maria José apontou. Apressaram o passo, novos suspiros de esperança dando força às pernas cansadas. Era uma fazenda. Grande, cercada com currais e plantações. Casarão branco no alto de um morro, várias construções menores espalhadas pelo terreno. Um lugar próspero. Chegaram ao portão de madeira. Joaquim tocou a sineta. Um homem apareceu. Baixo, barrigudo, chapéu de couro, chicote na cintura. Olhou para Maria José e as crianças com cara de nojo. — O que vocês querem? Maria José engoliu o orgulho. — Por favor, senhor. Meus filhos estão passando fome. A gente está procurando trabalho. Qualquer coisa. Em troca de comida e um lugar para dormir. O homem riu. Um riso maldoso, desagradável. Trabalho? Você acha que aqui é casa de caridade? Eu trabalho muito bem, senhor. Eu sei cozinhar, lavar, limpar, costurar. E meu filho mais velho é forte. Ele ajuda em qualquer serviço. A gente só precisa de uma chance. O homem desceu os olhos pelo corpo de Maria José, de forma indecente. Ela sentiu náusea. Você serviria para uma coisa só, ele disse, a voz arrastada. E não é cozinhar. O sangue de Maria José ferveu. Eu sou mãe de 4 filhos e mulher direita. Vim pedir trabalho honesto. Não tem trabalho honesto aqui pra gente como você,
O homem cuspiu no chão. Sai daqui antes que eu solte os cachorros. Joaquim deu um passo à frente, os punhos cerrados. O senhor não fala assim com a minha mãe. O homem levou a mão ao chicote. Moleque atrevido! Antero! Uma voz trovejou do outro lado do terreiro. Todos se viraram. Um homem estava descendo do casarão. Alto, ombros largos, botas de couro, camisa branca arregaçada. Não devia ter mais que 30 anos, mas carregava uma autoridade natural. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, chegando perto. O homem baixo, Antero, mudou completamente a postura. Essa gente aqui veio pedir esmola, patrão. Já ia mandar embora. O homem alto olhou para Maria José e as crianças. O olhar dele era diferente. Não era de pena, nem de desprezo. Era preocupado. Esmola? Ele repetiu. Pelo que eu ouvi, a senhora pediu trabalho. Maria José levantou o queixo. Sim, senhor, trabalho honesto. Eu e meu filho, em troca de comida e abrigo. O homem olhou para Pedro, desmaiado nos braços de Joaquim. Para Ana, esquelética e assustada. Para Teresa, tossi que tossi. Para Maria José, com roupas rasgadas e olhos fundos, mas ainda assim de pé, ainda assim lutando. Há quanto tempo vocês não comem direito? 3 dias, senhor. Ele assentiu lentamente. Ratero, vá avisar a dona Geralda para preparar comida. E prepare o quarto dos fundos da casa pequena. Mas, patrão, eu não pedi sua opinião, Antero. Faça o que mandei. O capataz saiu resmungando. O homem alto se virou para Maria José. Meu nome é Almir. Essa fazenda é minha. Vocês vão entrar, comer alguma coisa e depois a gente conversa sobre trabalho. Pode ser assim? Maria José sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Pode sim, senhor. Muito obrigada. Venham. Ele fez sinal para seguirem. Atravessaram o terreiro até uma casa menor, mas ainda assim maior que a casinha onde moravam antes. Almir abriu a porta. Dona Geralda, ele chamou. Uma mulher negra de meia idade apareceu, enxugando as mãos no avental. Sim, patrão. Essas pessoas vão ficar aqui. Preciso que prepare comida urgente. Eles estão passando fome há dias. Dona Geralda olhou para as crianças e sua expressão mudou imediatamente para preocupação maternal. Ai, meu Deus do céu, Santinha Maria José! Ela exclamou fazendo o sinal da cruz. Entrem, entrem logo. Sentam aí na mesa. Pegou Pedro no colo, levou para uma cadeira. Sentou Ana, Teresa, Joaquim. Maria José ficou de pé. A senhora também senta, Dona Geralda ordenou. Tá mais magra que um palito. Em minutos a mesa estava cheia. Pão de queijo ainda quente, café com leite, broa de milho, manteiga, geleia de goiaba, carne seca com farinha. Uma fartura que as crianças não viam há muito tempo. Devagar, Maria José alertou. Comam devagar, senão passam mal. Mas era difícil comer devagar quando se está faminto. Teresa chorava enquanto comia, de felicidade e alívio. Pedro engolia pedaços inteiros de pão. Ana lambeu todos os dedos depois de comer a geleia. Almir observava tudo da porta, os braços cruzados, expressão pensativa. Depois que comeram, Dona Geralda levou as crianças para tomarem banho. Joaquim ficou com a mãe. Almir puxou uma cadeira e sentou na frente de Maria José. Me conte sua história. E Maria José contou. Contou do casamento forçado, dos anos de violência, do abandono, da casa vendida, da fuga. Não chorou ao contar. Apenas relatou os fatos, como quem narra a história de outra pessoa. Joaquim segurou a mão da mãe durante todo o relato. Quando terminou, Almir ficou em silêncio por um longo minuto. Sinto muito pelo que passou, ele disse finalmente. Nenhuma mulher deveria viver isso. Mas vivi, e agora preciso sobreviver. E vai sobreviver. Almir se levantou. Aqui tem muito trabalho. Eu preciso de alguém para cuidar da casa grande, cozinhar, organizar. Minha mãe cuidava disso, mas ela faleceu há 2 anos. Desde então, é Dona Geralda que faz tudo sozinha e já não aguenta mais. Ele olhou para Joaquim. E sempre tem serviço no campo. Seu filho pode aprender comigo. Pago um salário justo e dou moradia e comida. O acordo serve? Maria José não conseguiu segurar mais as lágrimas. Serve sim, senhor. Deus abençoe o senhor. Não me chame de senhor. Me chame de Almir. Ele sorriu. E foi um sorriso triste. Bem-vindos à Fazenda Santa Rita. Os primeiros dias na fazenda foram de adaptação. Almir destinou para Maria José e as crianças 3 cômodos na casa pequena. Um quarto para ela,
um para as meninas e um para os meninos. Era simples, mas era limpo, seguro e deles. Pela primeira vez em semanas, Maria José dormiu a noite toda, sem medo de alguém chegar bêbado, sem precisar ficar vigiando, sem frio, sem fome. Acordou assustada, achando que era sonho, mas não era. O sol entrava pela janela, ela ouvia os pássaros lá fora, e do cômodo ao lado vinha o som de Ana cantarolando baixinho, algo que a menina não fazia há muito tempo. Levantou, lavou o rosto na bacia, vestiu a roupa limpa que Dona Geralda tinha deixado para ela, um vestido simples de algodão, mas sem rasgos, sem manchas. Parecia roupa de rainha. Bom dia, Dona Maria José. Dona Geralda cumprimentou na cozinha. O patrão disse que a senhora pode começar devagar. Só vai me ajudar a conhecer a casa hoje, sem fazer força. Eu posso trabalhar, Dona Geralda. Não sou fraca. Eu sei que não é, menina, mas também sei que passou sufoco. Deixa o corpo descansar um pouquinho. Maria José acabou concordando. Passou a manhã conhecendo a casa grande com Dona Geralda, aprendendo como o patrão gostava das coisas organizadas, onde ficavam os mantimentos, como era a rotina. Ele é bom patrão? Maria José perguntou. Dona Geralda parou de varrer e olhou pela janela, para onde Almir estava no curral com Joaquim, ensinando o menino a lidar com os cavalos. O melhor que eu já tive, ela respondeu. Desde que a esposa dele morreu, ele nunca mais foi o mesmo. Ficou fechado, sério, só trabalha. E trabalha. Mas é justo. Paga em dia, não levanta a voz, é um bom homem, só tá muito triste. A esposa morreu de quê? No parto, junto com a filhinha. Dona Geralda suspirou. Faz 3 anos já. Ele nunca se recuperou direito. Acho que ele se culpa, sabe? Fica achando que devia ter feito diferente, levado ela para a cidade antes, essas coisas. Mas não foi culpa dele. Às vezes a vida é cruel mesmo. Maria José olhou pela janela também. Viu Almir levantar Joaquim para montar no cavalo, a mão firme segurando o menino, a voz paciente ensinando. Um homem que tinha perdido o sonho de ser pai. E ela, uma mãe com 4 filhos e nenhum pai. Não pensou muito nisso. Ainda era cedo. Ainda doía demais. As semanas foram passando. Maria José assumiu a cozinha e a organização da casa grande. Acordava cedo, preparava o café, organizava os cômodos, lavava as roupas, preparava o almoço e o jantar. Era trabalho duro, mas era trabalho que fazia sentido. Não havia gritos, não havia violência, não havia medo. Teresa e Pedro começaram a ir na escolinha da vila, que ficava a 2 quilômetros. Iam a pé de manhã e voltavam no fim da tarde. Teresa começou a sorrir de novo. Mostrava orgulhosa os cadernos com as letras que estava aprendendo. Pedro parou de fazer xixi na cama. Ana ficava com Dona Geralda, ajudando nas tarefas pequenas, aprendendo a descascar legumes, a dobrar roupas. A menina começou a falar mais, a correr pelo terreiro, a rir alto. E Joaquim floresceu. O menino trabalhava de sol a sol com Almir. Aprendeu a lidar com o gado, a consertar cercas, a plantar, a colher. Cresceu 2 centímetros em 2 meses. Os ombros ficaram mais largos. A voz começou a engrossar. Mas o mais importante, ele voltou a ser criança. Maria José viu quando Almir ensinou Joaquim a nadar no açude. Ouviu as risadas do filho ecoando pela fazenda. Viu quando Almir presenteou o menino com um canivete próprio. E Joaquim abraçou o patrão com força, agradecendo sem parar. Seu filho estava tendo a infância que nunca teve. E Maria José, pela primeira vez em 13 anos, estava respirando. Maria José não percebeu quando começou a reparar em Almir. Talvez tenha sido na manhã em que ele entrou na cozinha com Ana no colo. A menina havia caído e ralado o joelho. Ele estava limpando o ferimento com cuidado, conversando baixinho com ela. Dói, eu sei, mas tem que limpar senão infecciona. Você é corajosa, não é? Ana assentiu, chorosa. Então me mostra essa coragem. Só mais um pouquinho. A delicadeza nas mãos grandes, a paciência na voz, o jeito como Ana se encostava nele sem medo nenhum. Maria José sentiu algo estranho no peito. Não conseguiu nomear. Ou talvez tenha sido à noite, depois do jantar, quando Almir pegou o violão velho e tocou uma música para as crianças. Teresa e Pedro dançavam. Ana batia palminhas, Joaquim sorria. E Maria José, da porta da cozinha, assistia. Almir olhou para ela naquele momento.
Os olhos dele se encontraram. Ele deu um meio sorriso, tímido, e continuou tocando. Mas algo tinha passado entre eles. Algo silencioso, inexplicável. Não, Maria José pensou, afastando a sensação. Não vou por esse caminho de novo. Homem só traz dor. Mas Almir não era como Antônio. E ela sabia disso. Almir não gritava, não batia, não desaparecia por dias. Não olhava para outras mulheres, não bebia até cair. Almir acordava cedo, trabalhava duro, tratava todos com respeito, pagava salário justo, brincava com as crianças, agradecia pela comida. Era seguro. E isso assustava Maria José mais do que qualquer outra coisa, porque segurança era algo que ela nunca teve com um homem. Não sabia como lidar com isso. Começou a evitá-lo. Quando ele entrava na cozinha, ela arrumava alguma desculpa para sair. Quando ele chamava para jantar junto com as crianças, ela dizia que já tinha comido. Quando ele tentava conversar, ela respondia com monossílabos. Dona Geralda percebeu. Menina, o que você está fazendo? Nada, Dona Geralda. Tá fugindo do patrão, ora. Qualquer cega vê. Maria José parou de picar a cebola. Eu não tô fugindo de ninguém. Tá sim. E sabe por quê? Porque você gosta dele. Eu não gosto. Maria José protestou, mais alto do que pretendia. Eu nem conheço direito o homem. Conhece sim. Faz 3 meses que vocês vivem debaixo do mesmo teto. Você vê como ele trata seus filhos. Vê como ele trabalha. Vê como ele é. Dona Geralda pegou as mãos de Maria José. E eu vejo como ele olha para você. Como assim? Do jeito que homem apaixonado olha. Horas. Maria José sentiu o rosto esquentar. Dona Geralda, eu saí de um casamento horrível faz menos de 6 meses. Eu não posso... Eu não quero... Ninguém está dizendo que você tem que querer alguma coisa agora. A mulher mais velha disse, gentil. Mas também não precisa ter medo de gostar de alguém que te trata bem. Almir não é seu ex-marido. Ele é bom homem. Homem de verdade. E se ele mudar? E se virar igual ao Antônio? Ele não vai, Dona Geralda disse com convicção. Eu conheço esse menino desde que ele nasceu. Ele é filho de gente boa, foi criado certo. A única coisa ruim que aconteceu com ele foi perder a esposa. Mas isso não estragou ele. Só deixou ele triste. E você podia tirar essa tristeza. Maria José balançou a cabeça. Eu não sirvo para isso. Eu sou quebrada, usada, mãe de 4 filhos de outro homem. Você é sobrevivente, é forte, é mãe guerreira. E qualquer homem com 2 dedos de testa ia se considerar abençoado de ter uma mulher assim. Dona Geralda apertou as mãos dela. Pensa no que eu disse. Naquela noite, Maria José não conseguiu dormir. Ficou pensando nas palavras de Dona Geralda, nas vezes que tinha pegado Almir olhando para ela, quando achava que ela não percebia. No jeito como ele sempre perguntava se ela tinha comido, se estava precisando de alguma coisa, se as crianças estavam bem. No jeito como ele sorria quando ela entrava na sala. No jeito como a voz dele mudava de tom quando falava com ela. Não, ela pensou de novo. É perigoso. Mas outra parte dela, uma parte que estava adormecida há muito tempo, sussurrava. E se não for? 2 dias depois, Maria José estava no quintal estendendo roupas quando ouviu um grito. Correu. Era Joaquim. Ele tinha caído da cerca, o braço torto em ângulo estranho. Estava chorando de dor. Meu filho! Maria José se jogou no chão ao lado dele. Almir apareceu correndo, viu a situação e agiu rápido. É o braço. Quebrou, ele disse calmo. Eu vou levar ele para o médico na vila. Maria José, pega um pano para fazer uma tipóia. Ela obedeceu, as mãos tremendo. Almir pegou Joaquim no colo com cuidado, colocou o menino na carroça. Eu vou junto, Maria José disse. Não precisa... Eu vou junto, ela repetiu, firme. Almir assentiu. A viagem até a vila levou meia hora. Maria José segurou a mão de Joaquim o tempo todo, enquanto o menino suava frio de dor. Almir guiava a carroça rápido, mas com cuidado para não chacoalhar demais. No consultório do médico, colocaram o osso no lugar. Joaquim quase desmaiou de dor. Maria José segurou o filho, sussurrando no ouvido dele. Você é forte. Você aguenta. A mamãe está aqui. Quando terminou, Almir pagou a consulta sem pestanejar.
Eu vou descontar do meu salário, Maria José disse. Não vai não. Almir respondeu. Joaquim se machucou trabalhando na minha fazenda. É responsabilidade minha. Mas, Maria José, ele olhou nos olhos dela, sério. Eu cuido dos meus. E vocês são meus agora. Entendeu? Ela entendeu. E naquele momento, com o filho machucado nos braços, com aquele homem na frente dela, tratando-a com respeito e cuidado que nunca teve, Maria José sentiu o muro que tinha construído rachar. Na volta para a fazenda, com Joaquim dormindo no colo dela, exausto dos remédios, Maria José perguntou baixinho: por que o senhor é tão bom pra gente? Almir ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, a voz estava rouca. Porque eu sei o que é sofrer, sei o que é perder, e sei o que é ter vazio dentro do peito. Ele olhou para a frente, para a estrada. Quando vocês chegaram aqui, famintos, machucados, sem nada, eu vi a mim mesmo. Quando perdi minha família, eu também fiquei sem nada. Só que eu tinha casa, tinha comida, tinha dinheiro, mas por dentro estava vazio igual vocês estavam. Ele respirou fundo. Vocês me lembraram que ainda tem gente precisando de ajuda, que ainda tem sentido em viver, que ainda tem esperança. Ele olhou para Maria José. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. Maria José sentiu as lágrimas descerem. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por nos ver como gente. Não como fardo. Não como favor. Como gente. Almir estendeu a mão. Maria José hesitou, mas depois segurou. E ficaram assim, de mãos dadas, enquanto a carroça rolava pela estrada, de volta para casa. Para casa. Porque pela primeira vez em anos Maria José sentia que tinha uma. Depois do acidente de Joaquim, algo mudou. Maria José parou de fugir. Parou de evitar Almir. Parou de construir muros. Começaram a conversar. Conversas pequenas no começo. Sobre o tempo, sobre as crianças, sobre o trabalho na fazenda. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas. Uma noite, depois do jantar, com as crianças já dormindo, Maria José estava na varanda remendando uma camisa de Pedro, quando Almir sentou ao lado dela. Posso fazer companhia? Pode. Ficaram em silêncio confortável por um tempo. Depois Almir perguntou: você sente falta dele, do seu marido? Maria José riu, um riso amargo. Não, nem um segundo. Eu sinto falta da vida que eu poderia ter tido se não tivesse casado com ele. Ela olhou para Almir. Mas não sinto falta dele. Ele era veneno. Como você aguentou 13 anos? Porque não tinha escolha. Mulher separada é mal falada. E eu não tinha para onde ir, nem como sustentar os filhos sozinha. Ela deu mais um ponto na camisa. Mas quando ele foi embora e vendeu a casa, foi a primeira vez que eu senti que podia respirar de verdade. Ele batia em você? Maria José parou de costurar e olhou para as próprias mãos. Batia. E nos meninos também. Joaquim tem uma cicatriz nas costas de um cinto com fivela. Teresa ficou surda de um ouvido de tanto levar tapa. Pedro... A voz dela falhou. Pedro tem pesadelos até hoje. Almir cerrou os punhos. Se eu encontrasse esse homem, não vale a pena. Maria José tocou o braço dele, gentil. Ele já não importa mais. Já está no passado. Almir respirou fundo, acalmando a raiva. Você é forte demais, sabia? Não tinha outra opção. Tinha sim. Você podia ter desistido. Podia ter deixado os filhos e fugido sozinha. Ia ser mais fácil. Podia ter se entregado, ter se perdido. Mas você não fez isso. Você lutou por você e por eles. Ele olhou para Maria José com admiração. Eu nunca conheci ninguém tão forte. Maria José sentiu o coração acelerar. E você? Ela perguntou, mudando de assunto. Dona Geralda me contou da sua esposa. Sinto muito. O rosto de Almir se fechou por um instante. Mas depois ele assentiu. 3 anos já, mas parece que foi ontem. Como era ela? Clara, ele disse, e o nome saiu com carinho. Clara era luz. Ela era feliz, sabe? Daquelas pessoas que acordam sorrindo, que veem o lado bom de tudo. Quando eu casei com ela, eu achei que ia ser assim para sempre. Felicidade, família, filhos crescendo, envelhecer juntos. Ele ficou quieto por um momento. Quando ela engravidou, eu fiquei maluco de feliz. Ia ser menina. A gente já tinha escolhido o nome. Helena. Eu fiz o quartinho,
Pintei de amarelo, comprei o bercinho. Tudo pronto para quando a bebê chegasse. A voz dele falhou. Mas na hora do parto algo deu errado. A parteira tentou, chamou o médico da vila, mas elas não resistiram. Nenhuma das duas. Clara morreu me pedindo para cuidar da filha, e a filha morreu sem nem abrir os olhos. Maria José sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Almir, eu me tranquei aqui na fazenda depois disso. Não falava com ninguém, só trabalhava. Trabalhava até cair de cansaço para não ter que pensar, para não ter que sentir. Ele olhou para ela. Até vocês chegarem. E mudou alguma coisa? Tudo, ele respondeu simples. Vocês me lembraram que a vida continua, que ainda tem criança rindo, que ainda tem comida na mesa, que ainda tem sol nascendo todo dia, que ainda tem esperança de ser feliz de novo. Ele pegou a mão dela devagar, dando tempo para ela puxar se quisesse. Maria José não puxou. Eu sei que você passou por muito sofrimento. Almir disse, a voz baixa. Sei que você tem medo. Sei que é cedo. Mas eu preciso que você saiba. Eu gosto de você, Maria José. Gosto de verdade. E não é pena. Não é favor. É sentimento. Maria José fechou os olhos, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de confiar de novo. Medo de gostar e depois descobrir que era mentira. Eu entendo. E não vou pressionar. Vou esperar o tempo que você precisar. Ele apertou a mão dela, gentil. Mas enquanto isso você pode confiar que eu vou estar aqui, cuidando de você e dos seus filhos, dando segurança, sem cobrar nada, porque é isso que homem de verdade faz. Maria José abriu os olhos e olhou para ele. Para aquele homem que tinha acolhido ela e os filhos quando não tinham mais nada, que tratava Joaquim como filho, que brincava com Teresa, Pedro e Ana, que pagava salário justo, que nunca levantou a voz, que nunca exigiu nada, que olhava para ela como se fosse preciosa. E pela primeira vez em toda a sua vida, Maria José sentiu o que era ser valorizada por um homem. Eu também gosto de você, ela sussurrou. O sorriso que se abriu no rosto de Almir iluminou a noite inteira. Ele levantou a mão dela e beijou delicadamente as costas dela, os olhos nos olhos dela o tempo todo. Posso te fazer a corte? Do jeito certo? Maria José riu, uma risada leve, livre. Pode. E assim começou. Não foi um romance de fogo e paixão. Foi um romance de cuidado e construção, de respeito e paciência. Almir começou a trazer flores do campo para Maria José, pequenos buquês de sempre vivas que ele deixava na janela da cozinha. Ela começou a fazer os doces que ele gostava, a deixar o café pronto na hora que ele acordava. Jantavam juntos agora com as crianças. Viraram família. Joaquim perguntou uma noite. Mãe, o patrão Almir gosta da senhora? Gosta sim, filho. E a senhora gosta dele? Gosto. Ele é bom pra gente, Joaquim disse, e tinha um alívio na voz dele. Ele não é igual ao meu pai. Não, filho. Ele não é nada parecido com seu pai. Então tá bom, Joaquim sorriu. Eu gostei dele. Se ele casar com a senhora, eu ia gostar. A gente ia ser família de verdade. Teresa concordou, Pedro também. Ana simplesmente disse que queria chamar Almir de pai, e Maria José percebeu que seus filhos estavam curados. Não completamente. Algumas feridas nunca curam por completo, mas estavam melhores. Estavam felizes. 3 meses depois, numa noite de lua cheia, Almir levou Maria José até o açude. Estendeu uma manta na grama e eles sentaram olhando as estrelas. Eu estive pensando, Almir começou. Essa fazenda é grande, dá muito trabalho. Precisa de gente para cuidar direito. Precisa de família. Maria José sorriu. Precisa sim. Eu quero que você e as crianças fiquem aqui para sempre. Não como empregados, como família, como minha família. Ele pegou as mãos dela. Casa comigo, Maria José? As lágrimas vieram instantâneas. Almir, eu sei que você tem medo, mas eu juro pela memória da Clara, pela memória da minha filha que nunca conheci, que vou te respeitar, te honrar, te proteger e proteger seus filhos pelo resto da vida. Não vai ser como foi antes. Vai ser diferente, porque eu te amo, e quando a gente ama, a gente cuida. Maria José chorou. Chorou 13 anos de sofrimento, 3 meses de medo e uma vida inteira de esperança. Sim, ela disse, a voz embargada. Eu caso com você.
Almir a puxou nos braços e a abraçou forte, e pela primeira vez na vida, Maria José se sentiu segura nos braços de um homem. O casamento foi simples, na igrejinha da vila. Maria José usou um vestido branco que Dona Geralda costurou especialmente para ela. As 4 crianças estavam ali, orgulhosas, sorrindo. Joaquim foi o padrinho. Teresa jogou flores. Pedro carregou as alianças. Ana ficou no colo de Dona Geralda o tempo todo. Mas quando o padre perguntou se alguém era contra a união, a menina gritou: "Eu sou a favor." Todo mundo riu. Quando Almir beijou Maria José no altar, ela sentiu que estava começando de novo. De verdade dessa vez. A vida na fazenda Santa Rita se estabeleceu numa rotina feliz. Almir tratava os 4 filhos de Maria José como seus. Ensinou Joaquim a tocar violão, levou Teresa para estudar na cidade quando ela quis virar professora, comprou para Pedro uma maleta de ferramentas quando o menino disse que queria ser carpinteiro e carregou Ana nas costas pela fazenda inteira todos os dias, contando histórias. Maria José florescia. O rosto que era marcado por sofrimento foi se suavizando. Os olhos que viviam assustados começaram a brilhar. O corpo que vivia tenso começou a relaxar. Ela descobriu que rir era bom. Que acordar sem medo era maravilhoso. Que sexo com amor era diferente de sexo com dever. Que ser amada era transformador. 6 meses depois do casamento, Maria José descobriu que estava grávida. Sentou na beira da cama e chorou. O que foi? Almir apareceu, preocupado. "Você tá bem?" "Eu tô grávida." Ele congelou. Depois um sorriso enorme se abriu no rosto dele. De verdade, de verdade. Almir a pegou no colo e girou com ela, rindo, chorando, feliz demais. "A gente vai ter um filho. Um filho." As crianças ouviram o barulho e vieram correndo. Quando souberam da notícia, comemoraram também. "Eu vou ser irmã mais velha," Teresa gritou. "Eu vou ensinar ele a jogar bola," Pedro disse. "E se for menina?" Ana perguntou. "Aí eu vou ensinar ela a brincar de boneca." Ana respondeu, séria. Joaquim abraçou a mãe com força. "A senhora merece isso, mãe. Merece ser feliz." E Maria José percebeu que ele estava certo. Ela merecia. A gravidez foi tranquila. Almir não deixava Maria José fazer força, cuidava dela como se fosse de cristal. Levou ela para o melhor médico da região. Quando a hora chegou, foi Dona Geralda quem ajudou no parto, junto com o médico. Almir esperou do lado de fora, andando de um lado para o outro, nervoso. Quando ouviu o choro, ele entrou correndo. Era menina. Rosadinha, chorona, perfeita. Maria José segurou a filha nos braços, exausta, mas radiante. "Helena," ela disse. "Vamos chamar ela de Helena." Almir chorou. Chorou pela filha que perdeu, pela esposa que amou, pela segunda chance que a vida estava dando. "Helena," ele repetiu, tocando a cabecinha pequena da bebê. "Bem-vinda, filha." As crianças entraram depois, em fila, curiosas e emocionadas. Ana subiu na cama com cuidado e olhou para a irmãzinha com olhos arregalados. "Ela é pequenininha. Você também era assim quando nasceu," Maria José disse sorrindo. "Eu posso pegar?" Joaquim perguntou timidamente. "Pode sim." Joaquim pegou Helena no colo com cuidado extremo, como se ela fosse quebrar. A bebê parou de chorar e abriu os olhinhos escuros, olhando para o irmão mais velho. "Oi, Helena," ele sussurrou. "Eu sou seu irmão Joaquim, e eu prometo que vou te proteger sempre. Ninguém nunca vai te machucar, tá ouvindo? Você vai ter a infância que a gente não teve. Vai ter pai e mãe, vai ter amor, vai ter segurança. Eu prometo." Maria José viu o menino, não, o jovem, de 15 anos fazendo aquela promessa, e soube que ele cumpriria. Teresa e Pedro também pegaram a irmã no colo, maravilhados. Ana deu um beijinho na testa da bebê e declarou: "Essa é a melhor irmã do mundo." Almir observava tudo com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Sua família, completa, barulhenta, imperfeita, mas dele e de Maria José. Maria José estava na varanda da casa grande, embalando Helena de 2 anos, enquanto observava a movimentação no terreiro. Joaquim, agora com 17 anos, estava ensinando Pedro a consertar a roda da carroça. O menino crescera tanto que já era mais alto que a mãe, os ombros largos, a voz grossa. Trabalhava na fazenda como braço direito de Almir
e todos diziam que seria um fazendeiro excelente um dia. Teresa tinha 15 anos e estudava para ser professora na cidade. Vinha todo fim de semana para casa, sempre cheia de histórias e novidades. Já tinha um pretendente, um rapaz bom, filho do dono da venda, que a tratava com respeito. Almir já tinha deixado claro que se o rapaz não fosse direito, não tinha namoro. Pedro, aos 12 anos, passava o dia todo na oficina de carpintaria que Almir construiu para ele. Já fazia móveis bonitos, bancos, mesas, tinha jeito para a coisa. E Ana, com 8 anos, corria pelo terreiro com Helena pendurada na saia dela, as duas rindo. "Mamãe, a Helena tá querendo pegar a galinha de novo", Ana gritou. "Deixa ela, Ana, ela não consegue pegar mesmo." Mas Helena conseguiu. A menininha era rápida e esperta. Pegou a galinha pelo pescoço, a ave cacareou desesperada e Helena riu tanto que soltou. Almir apareceu do estábulo e pegou Helena no colo. "Ei, você! Para de assustar as galinhas! Galinha boba!" Helena respondeu, dando risada. Almir subiu até a varanda com a filha e sentou ao lado de Maria José. "Cansou?" "Sempre", ela sorriu. "Mas é um cansaço bom." Ele deu um beijo na testa dela. "Eu estava pensando..." Quando você pensa, sempre vem algo grande." Ela brincou. "É sério." Ele riu. "Eu estava pensando que a gente podia aumentar a família de novo." Maria José piscou. "Aumentar?" "É. Helena já tem 2 anos. Ela tá pedindo um irmãozinho." "Ela não pediu nada." "Mas eu tô pedindo", Almir disse, sorrindo. "Mais um, para fechar a conta." Maria José olhou para o terreiro cheio de crianças, para a casa que agora era dela, para o homem ao lado que a amava de verdade. "Você tem certeza? Já somos 7. "Certeza." Ele segurou a mão dela. "Essa casa é grande demais. Precisa de mais barulho, mais risada, mais vida." Maria José pensou em 13 anos de sofrimento, 3 meses de estrada, 6 meses de reconstrução, 3 anos de felicidade. "Tá bom", ela disse. "Vamos tentar mais um." Almir a beijou e Helena reclamou. "Eca, papai tá beijando a mamãe." As outras crianças riram. Joaquim gritou. "Deixa eles, Helena. É assim que a gente veio ao mundo." "Joaquim!" Maria José e Almir gritaram juntos, mas estavam rindo. À noite, depois que todas as crianças dormiram, Almir e Maria José ficaram na varanda olhando as estrelas. "Você se arrepende?" ela perguntou. "De ter me acolhido naquele dia?" "Nunca", ele respondeu sem hesitar. "Você e as crianças foram a melhor coisa que aconteceu comigo. Me deram motivo para viver de novo." "Você também foi a melhor coisa que aconteceu pra gente", Maria José disse, a voz emocionada. "Você nos salvou, Almir." "A gente se salvou", ele corrigiu. "Juntos." Maria José encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Pensou na menina de 18 anos que foi obrigada a casar, na mulher que sofreu 13 anos de abuso, na mãe que fugiu com 4 filhos sem saber para onde ir, na viajante que quase morreu de fome na estrada. E pensou na mulher que era agora, livre, amada, respeitada, feliz. A vida tinha sido cruel, mas Deus tinha sido justo no final. Ou talvez não fosse Deus, talvez fosse ela mesma, sua coragem, sua força, sua recusa em desistir. "No que você está pensando?" Almir perguntou. "Que eu fiz a escolha certa." "Qual escolha?" "De fugir naquele dia, de não desistir na estrada, de aceitar sua ajuda, de confiar de novo." Ela olhou para ele. "De te amar." Almir sorriu e beijou a testa dela. "Eu também te amo, para sempre." E Maria José soube que era verdade, porque diferente do primeiro casamento, esse não foi forçado. Diferente do primeiro marido, esse não era violento. Diferente da primeira vida, essa era dela. Dela e de seus filhos. Dela e de Almir. Dela e de Helena. Dela e da família que construíram juntos. Do lado de dentro da casa, ouviram Helena começar a chorar. Hana foi até o quarto da irmã e começou a cantar uma cantiga de ninar com a vozinha fina. Joaquim passou pela varanda, indo para o quarto dele. "Boa noite, mãe." "Boa noite, pai." "Pai." A primeira vez que Joaquim chamou Almir assim, os 2 homens choraram. Agora era natural, porque Almir era pai mesmo, não por sangue, mas por escolha, por amor. "Boa noite, filho," Almir respondeu. Maria José levantou e foi até o quarto das meninas. Helena estava no berço, Ana ao lado cantando. Quando a mãe entrou,
Helena esticou os bracinhos. Mamãe, eu tô aqui, minha filha. Pegou a menina no colo e começou a embalar. Ana voltou para a cama dela, puxou o cobertor e logo dormiu. Maria José olhou pela janela. Viu a lua cheia iluminando a fazenda. Viu os currais, a plantação, o açude ao longe. Viu a vida que tinha agora. E lembrou da noite fria na beira da estrada, quando orou pedindo proteção para os filhos. Deus tinha ouvido, talvez não do jeito que ela esperava. Talvez não quando ela queria, mas tinha ouvido. E tinha respondido com Almir, com a fazenda Santa Rita, com uma segunda chance. Helena adormeceu no colo dela. Maria José a colocou de volta no berço, deu um beijo na testa quente e saiu do quarto. Almir a esperava no corredor. Vem, ele disse, estendendo a mão. Ela segurou. E foram juntos para o quarto deles. Não o quarto que ela dividiu com Antônio, cheio de medo e dor, mas o quarto que dividiu com Almir, cheio de amor e segurança. Deitaram-se abraçados e antes de dormir Maria José sussurrou. Obrigada. Por quê? Por me fazer acreditar que homem bom existe. E você me fez acreditar que dá para ser feliz de novo. Ele respondeu. A gente se salvou, lembra? Lembra. E dormiram assim, abraçados, seguros, em paz. Lá fora, o vento frio de Minas soprava entre as árvores. As estrelas brilhavam no céu infinito. E na fazenda Santa Rita, uma família dormia tranquila. Uma família que nasceu do sofrimento, que cresceu na estrada, que se fortaleceu no recomeço e que se completou no amor. A história de Maria José não era de contos de fadas, não tinha príncipe em cavalo branco, não tinha mágica, mas tinha algo melhor. Tinha verdade, tinha luta, tinha sobrevivência, tinha uma mãe que protegeu os filhos com as próprias mãos, tinha um homem que escolheu amar uma família pronta, tinha crianças que voltaram a sorrir, tinha esperança que venceu o desespero e tinha final feliz.